Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje? Preços globais dos alimentos caem mais de 10% em novembro, quando comparados a igual período de 2022. Processamento de laranjas segue em bom ritmo desde o início da safra e com valorização dos preços de 60% em um ano. Semeadura do arroz avança no Rio Grande do Sul, mas com projeção de menor rentabilidade por causa do excesso de chuvas. Especialistas alertam: há 2 semanas para o início do verão, cuidados com aves e suínos devem ser redobrados diante das altas temperaturas. Principal doença da citricultura, o greening, avança no Paraná e a agência reforça a importância da prevenção. Na COP28 em Dubai, secretário de Agricultura de São Paulo busca investimentos e mais inovação para o estado. E ainda, você vai conhecer a história de agricultores de Santa Catarina que lutam há mais de 2 décadas por terras herdadas e que agora estão ameaçadas de derrubada pelo marco temporal. Tem também as cotações, a previsão do tempo, o resumo da semana e muito mais. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 e o Rural Notícias já está no ar. Em novembro, os preços dos alimentos ficaram praticamente estáveis em nível global. É o que revela a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em dados divulgados nesta sexta-feira. Com uma média de 120,4 pontos, o índice de preços dos alimentos em novembro ficou estável em relação ao mês anterior. Já em comparação a igual período de 2022, há uma queda de 10,7%. Os aumentos do mês foram verificados nos preços do açúcar, dos óleos vegetais e dos produtos lácteos. O indicador para açúcar teve a maior média mensal de 161 pontos, aumento de 1,4% em relação a outubro e 41% em relação a novembro de 2022. Segundo a FAO, o aumento dos preços em novembro esteve principalmente relacionado com o declínio das perspectivas de produção na Tailândia e na Índia, devido às condições climáticas severas e secas associadas ao El Niño. Além disso, os atrasos no envio do Brasil, juntamente com o fortalecimento do real brasileiro em relação ao dólar dos Estados Unidos, contribuíram para o aumento geral dos preços mundiais do adoçante. Já a maior oscilação de novembro partiu dos preços dos óleos vegetais, com média de 124 pontos e um aumento de 3,4% em relação ao mês anterior. De acordo com a Organização Internacional, a elevação do subíndice foi impulsionada pelos preços mundiais mais caros do óleo de palma e de girassol. O avanço só não foi maior porque as cotações do óleo de soja e de colza caíram no período. Fechando as altas do mês, o indicador para lácteos ficou em 114,2 pontos, um aumento de mais de 2% em relação a outubro, marcando a segunda subida mensal consecutiva. Apesar disso, segundo a FAO, o valor ainda está cerca de 17% inferior a um ano. O aumento do mês é justificado pela elevada procura de importações por parte dos compradores do Nordeste Asiático e pela crescente procura interna na Europa Ocidental. Ajudando a nivelar o índice mensal de preços, carnes e cereais caíram em novembro. O subíndice de preços dos cereais registrou uma média de 121 pontos no mês, queda de 3% em relação a outubro e de 19,4% em relação a um ano. Conforme a agência internacional, o declínio foi causado por uma queda acentuada nos preços mundiais do milho, sustentada pelas fortes vendas dos agricultores da Argentina, e por uma pressão sazonal da safra americana. Os preços mundiais da cevada e do trigo também caíram. Por fim, o indicador para carnes registrou uma média de quase 112 pontos em novembro, com uma queda de 0,4% em relação ao mês anterior.
Quando comparado ao igual mês de 2022, observa-se uma baixa de 2,4%. Contribuíram marginalmente para o recuo mensal as pequenas quedas nos preços das carnes de aves e de suínos e também de bovinos, em parte justificadas, segundo a FAO, pela ampla oferta exportável do Brasil. Na COP28, nos Emirados Árabes, um dos temas mais importantes discutidos durante a semana foi a emissão de gases poluentes e de que forma o agronegócio contribui para reduzir esse problema. A enviada especial do Canal Rural a Dubai, Maruza Trevisan, conversou com o secretário de Agricultura de São Paulo, que foi em busca de mais inovação e investimentos para o estado. Secretária, nós estamos falando de um estado que tem a maior economia do país. Onde é que o agro se insere nesse contexto? O agro é muito forte no estado de São Paulo. A gente usa só 3% do território brasileiro, mas o agro de São Paulo representa 40% da nossa balança comercial. Esse ano, quebrando recordes, já está num superávit de quase 20 bilhões de dólares. É quase 7% a mais que o ano passado e quase 30% do nosso PIB. Então, o agro tecnológico e um agro sustentável. São Paulo é muito forte em ESG. São Paulo tem uma cobertura vegetal alta, já estamos chegando em 25%, o Código Florestal exige 20%. O nosso gado é precoce, nós temos práticas de manejo sustentável. Então a gente está aqui para mostrar a verdade do agro de São Paulo para o mundo, mas também programas novos que vão descarbonizar muito a nossa atmosfera, que vai agregar muito valor aos nossos produtores e a gente está muito animado. Vale a gente destacar um programa de recuperação de pastagens que já recuperou aí mais de 1,5 milhão de hectares ali no estado? Exato, nós temos o Integra SP em parceria com a rede LPF. Nós já treinamos quase 150 técnicos da CAT e já recuperamos 1,5 milhão de hectares. E a nossa meta agora é 4 milhões de hectares. Isso representa mais de 50% das áreas de pastagens do estado de São Paulo. Isso já está funcionando, mas a gente precisa ir além. Quando você faz isso, você está descarbonizando, porque você está estocando gás carbônico no solo. Agora nós vamos fazer um modelo de certificação para quantificar de forma exata, com números estruturantes, o quanto a gente está gerando de crédito de carbono, para que isso consiga agregar valor financeiro, para que a gente consiga monetizar essas práticas. Qual que é a expectativa aí para quando que ele pode começar a ter essa certificação, o produtor? Nós fizemos uma resolução pré-COP que fala de rastreabilidade, crédito de carbono e transição energética, produção de biometano. Então agora nós vamos desenvolver esses programas no início de 2024 e em breve a gente está lançando aí um programa que vai aumentar a produção de biometano no estado de São Paulo, que vai gerar valor através da venda de crédito de carbono. Tudo isso já está no nosso radar. Qual que é a importância, antes da gente encerrar, secretário, sobre incentivar o produtor a investir no biometano? O biometano, quando substitui o diesel, ele reduz em mais de 90% os gases do efeito estufa. E é um recurso natural que São Paulo tem. Nós estamos transformando a biomassa, que já foi feito todo o processo da cana, do açúcar, do etanol, e nós estamos gerando energia limpa. Então agora que São Paulo tem a maior produção de etanol do Brasil, nós temos quase 170 usinas registradas no mapa e quase 70 delas estão a 20 km de gasoduto. Então com isso a gente pode aumentar de forma muito ágil a produção de biometano no estado de São Paulo para a gente se tornar talvez o líder mundial em produção de biometano. Olha, muito bacana. E qual que é a expectativa aí para essa COP28? Uma expectativa muito boa, nós estamos encontrando governos, entidades internacionais, também estamos aqui com o time do governo de São Paulo, com a Embrapa, e nós vamos com certeza trazer muita inovação para o estado de São Paulo e também investimentos que nós estamos captando recursos para que esses programas possam se expandir. Muito obrigada pelas informações, viu? Obrigado. Até a próxima. Foi uma honra. A gente volta por isso dos estúdios. Veja a seguir, USDA faz pequeno corte na projeção de safra de soja do Brasil. E ainda, você vai conhecer a história de agricultores de Santa Catarina que lutam mais de 2 décadas por terras herdadas e que agora estão ameaçadas pela derrubada do marco temporal. Voltamos já já. O estado de Santa Catarina já é o 5º produtor de alimentos do Brasil, mesmo ocupando apenas 1,3% do território nacional.
Para esse bom desempenho, a tecnologia e o conhecimento dos produtores são grandes aliados. Um trabalho que começa nas pequenas propriedades catarinenses. O sucesso do agro está muito focado nas pequenas propriedades e está muito focado também no conhecimento e na absorção do conhecimento e da tecnologia pelos pequenos proprietários. A participação dos jovens nesse contexto fez com que viesse se modernizar mais as propriedades e cada dia mais, e isso tem dado uma sustentabilidade bastante forte no agro catarinense. A importância que coloca-se. Nós somos o 5º produtor de alimentos no país, com uma área, por exemplo, de 1,3% do território brasileiro. E também, se olharmos toda a área de produção agropecuária, não chega a 20% do território em produção agropecuária, e transformar isso em 5º produtor de alimentos no país, porque a parte de produção, o conhecimento, a tecnologia, o aproveitamento daquilo que tem disponível nas propriedades faz com que nós tenhamos essa referência. Nós podemos dizer o seguinte: nós olhamos friamente a lei do Código Florestal Brasileiro e o Código Ambiental de Santa Catarina. Santa Catarina tem mais de 2 milhões de hectares de ativo ambiental. E esse ativo ambiental, quando você entra na venda do mercado, uma venda de carne, por exemplo, maçã, o mel, né, ou banana, mas principalmente dos commodities, quem está comprando, ele começa a olhar com essa pressão ambiental, olhar, bom, como é que vocês estão preservando? Como é que vocês estão cuidando do meio ambiente? Como é que vocês estão a nível da floresta? Como é que está a parte dos dejetos animais? Como é que está a questão do uso de controle, inclusive, do plantio, que a gente chama do manejo sustentável das lavouras. Então, tudo isso cria fatores positivos para que aquele produto que está sendo originado daquela propriedade ou daquela agroindústria, quando for vendido, se agrega valor nessa questão. E falando em Santa Catarina, a queda da tese do marco temporal em setembro deste ano impactou diretamente o Estado, que moveu a ação julgada na Corte. De acordo com a Procuradoria do Estado, a decisão afeta cerca de 2.000 famílias de pequenos e médios agricultores. Hoje você vai conhecer a história da família Duarte. A luta dos agricultores pela garantia de posse das terras que vem dos antepassados já dura 22 anos. Este é o casal Duarte, Dona Terezinha, de 83 anos, e seu Iberê, de 91. Na propriedade em Araquari, no norte de Santa Catarina, nada mais pode ser plantado, a não ser a pequena horta cultivada para consumo próprio. As demarcações das terras da família totalizam 68 hectares. Eu nasci em cima dessa terra mesmo. Trabalhava em arrozeira com meu pai, plantando arroz. Eu plantava aipim, plantava milho, plantava feijão, colhia as coisas da roça. E criava gado também, nesse terreno. Lá onde esses índios querem pegar essa minha terra. Eu queria deixar essas terras para os meus netos e para os meus bisnetos. Eu tenho 11 netos e 10 bisnetos. Eu quero deixar essas terras para eles, mas agora eu não sei se vai dar. E o meu mais ruim, que eu não posso trabalhar nessas terras que eu trabalhava. Hoje não posso trabalhar. Nós não, nossos filhos, né? Pois é, eu com os filhos junto. Agora a nossa vida, vivemos do que nós temos. Ele é aposentado rural. Aposentado rural, ganho um salarinho. E com esse salarinho eu estou vivendo hoje. Fora para lá eu não posso plantar nada. Naquelas terras que eu plantar, a quantidade. E hoje estou sofrendo por causa disso aí. Com essa idade de 90 anos, ainda tenho vontade de trabalhar. Pois é muito difícil. A gente tem noite que não dorme, pensando. Em 2012 e 2019, a família foi surpreendida pela presença da polícia, quando seu Iberê limpava o terreno e, na outra ocasião, fazia a manutenção de um cercado para o gado.
Os indígenas começaram a gravar com o uso do celular o conserto da cerca. A partir disso, houve uma discussão e a FUNAI acionou a Polícia Federal. O produtor respondeu processo penal e foi proibido de circular nas próprias terras. Então, a indignação é muito grande, assim, sabe? Injustiça, sabe? Injustiça. O que a gente quer? A gente quer justiça. Que a justiça seja feita, que os verdadeiros donos da terra sejam reconhecidos, que é o meu pai e minha mãe, está lá numa escritura, que eles têm mais de 60 anos essa escritura. O meu pai comprou essas terras, ele pagou com o suor do trabalho dele. Não é justo vir a FUNAI e dizer agora virou território indígena. Hoje, o meu pai e minha mãe, eles se sentem amordaçados e algemados, porque eles não podem falar, eles não podem andar nas terras deles. Aí os policiais disseram que ligaram para eles que tinha conflito. Aí eu perguntei, e tem conflito? Não. Eu disse, é mentira desse homem, desse João Paulo. É mentira, ele mentiu. Aí ele pediu para o policial me algemar, porque eu estava desafiando, desacatando a autoridade. Aí eu peguei, dei os meus braços e eu disse, pode me algemar, porque eu estou falando a verdade. Eu nem ando lá em cima, nem vou para lá. Depois dessa cerca, ele não botou mais o pé. Lá. Nessa parte, né? Eu tenho medo de ir lá. Eu tenho meu tratorzinho que tenho há 40 anos, está guardado no rancho, não posso trabalhar. Então é um sentimento grande. Segundo a associação criada pelos produtores rurais, são 8.483 hectares de áreas agricultáveis em litígio nas cidades de Araquari, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Os principais cultivos das 3 cidades são bovinocultura de corte, pinos, arroz e banana. As demarcações devem impactar cerca de 400 famílias de pequenos e médios produtores rurais. Nós já estamos há 19 anos já nessa briga, que a gente foi várias vezes a Brasília, sabe? Só que o que acontece? Se o meu município tiver uma área indígena, eu tenho a lei do entorno, que são 10 quilômetros de perímetro que eu não posso até fazer algumas modificações, mas eu vou ter que estar pedindo autorização para construir, para não construir. Então, o município vai ficar inviável. Ninguém vai investir no município onde tem isso, entendeu? Eu desanimei de plantar, desanimei, realmente. Só aquilo, né? Porque não depende de mim. Na época, eu fiquei muito decepcionada porque comprei a propriedade para ela ser produtiva. Infelizmente, ela virou improdutiva por causa da questão indígena. Atualmente, há 9 áreas judicializadas, como as desta família em Santa Catarina. Com a derrubada da tese do marco temporal em setembro deste ano, o Estado agora aguarda a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que a tese que o Supremo Tribunal Federal aprovou, ela até ficou um pouco distinta daquilo que, num primeiro momento, se antevia quando o Supremo começou a julgar. Ele fez uma distinção para as áreas que, na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, estavam ocupadas por indígenas ou não estavam ocupadas por indígenas. Aquelas que estavam ocupadas por indígenas terão de ser entregues aos indígenas, apenas com indenização das benfeitorias realizadas de boa-fé. Aquelas, porém, que não estavam sendo ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição de 88, elas apenas serão entregues mediante prévia indenização, inclusive da área, não apenas das benfeitorias, mas também da área, ou seja, da terra nua, né? E essa indenização tem que ser prévia, ou seja, as pessoas só podem deixar a área depois que forem indenizadas. E nós acreditamos que com essa imposição de obrigação de indenização da terra nua, isso vai refrear um pouco a União nesse ânimo que ela andava tendo agora, principalmente deste ano em diante, né,
em relação à demarcação de áreas indígenas. Pois é, em paralelo a essa decisão do STF pela derrubada do marco temporal, no Congresso os parlamentares aprovaram um projeto de lei que estabelece que as populações indígenas só podem reivindicar terras tradicionalmente ocupadas até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. No entanto, ao sancionar a lei, o presidente Lula promoveu 34 vetos. Um dos principais dispositivos rejeitados é o que estabelecia justamente a fixação da data, além de inibir a definição do período para a demarcação de novos territórios indígenas. O presidente vetou a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. Agora, os parlamentares aguardam a sessão do Congresso Nacional para debater os vetos. A realização da reunião deliberativa vem sendo atrasada há cerca de um mês por falta de acordo. A nova previsão é de que o encontro seja realizado no dia 14 de dezembro agora. Confirmando as expectativas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez um pequeno corte na projeção da safra brasileira de soja, de 163 para 161 milhões de toneladas. Quanto ao milho, o USDA manteve a previsão da safra brasileira em 129 milhões de toneladas. E veja agora outros destaques do dia no nosso Giro de Notícias. O processamento de laranjas está em bom ritmo desde o início da safra em julho deste ano e deve seguir assim em dezembro. Segundo indica o CPEA, a laranja para a indústria teve média de R$ 49,00 a caixa, colhida e posta na fábrica. É uma valorização de 60% frente à de novembro do ano passado. Em alguns locais, os negócios já são fechados acima de R$ 50,00. No Rio Grande do Sul, principal produtor de arroz, a semeadura avançou depois de melhores condições do tempo. Segundo a Emater, o maior número de dias secos ajudou os produtores que enfrentavam um atraso no plantio, além daqueles que precisaram replantar em áreas afetadas pelas chuvas. No caso do trigo, a colheita está praticamente concluída na maior parte do estado. No entanto, os grãos continuam com baixa qualidade. A produtividade estimada deve passar dos 2.000 quilos por hectare, redução de quase 30% em relação à projeção inicial. A exportação total de carne bovina alcançou 256 mil toneladas em novembro. É o maior volume mensal deste ano, aumento de 47% em comparação com o igual mês de 2022. Os números são da Associação Brasileira de Frigoríficos, que compilou os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. A receita no mês passado foi estimada em mais de US$ 1 bilhão, alta de 14,7% em comparação com o igual mês do ano passado. Veja a seguir, principal doença da citricultura, o greening, avança no Paraná e a agência reforça a importância da prevenção. E ainda, especialistas alertam há 2 semanas para o início do verão, cuidados com aves e suínos devem ser redobrados diante das altas temperaturas. Voltamos já já. Estamos há 2 semanas para o verão começar e, segundo os meteorologistas, as temperaturas devem permanecer bem acima da média ao longo de toda a estação. E diante dessas ondas de calor, os cuidados devem ser redobrados no manejo dos animais. E justamente nesta época do ano, em que a demanda por carnes aumenta bastante, especialistas alertam criadores de aves e suínos quanto à adoção de estratégias para evitar perdas nas granjas. O estresse calórico traz diferentes impactos na produção de aves e suínos. As aves são extremamente sensíveis ao calor e apresentam altas taxas de mortalidade nessas condições. Por isso, o produtor deve apostar em instalações climatizadas. E se investir em tecnologia não for possível, pequenas mudanças já podem fazer a diferença. A gente sabe também que a avicultura nossa, por ela ser muito grande, ela é muito ampla e muito diversificada, né? Você tem diversas tipologias de aviários, né?
Aqueles que têm os mais simples também podem estar investindo, por exemplo, né, numa melhoria da condição da água de bebida desses animais, né? A gente vê algumas caixas d'água que ficam expostas ao sol, né? Então essa água já chega quente para os animais, né? Ou mesmo alguns pequenos produtores, a gente vê que o pessoal coloca gelo nas caixas d'água no período da tarde, no período mais quente, fazendo com que essa água chegue mais fresca aos animais, né? Refrescando mais, né, o animal. É uma medida simples e barata e que funciona, né? Já os suínos têm poucas glândulas sudoríparas para transpirar. Contam somente com a ofegação e mudanças de comportamento para enfrentar o calor. A alimentação, por exemplo, acaba prejudicada. Se está muito quente, você consegue comer? O suíno é igual ao ser humano, é omnívoro. Ele come de tudo, nós também comemos de tudo. Nos dias mais quentes, você consegue comer aquela quantidade de alimento que você está habituado em relação ao verão, ao inverno? Não. No verão, você não consegue comer uma feijoada. Você come menos na feijoada. E, nesse sentido, se o leitão come menos, se eu ingerir menos ração, eu vou ter um menor ganho de peso. O pesquisador da Embrapa Aves e Suínos destaca ainda a importância de cuidar de todas as etapas para evitar perdas. Em dias quentes, quem faz o transporte dos animais assume ainda mais responsabilidades. A mesma coisa que vai acontecer é quando eu retiro os animais do crescimento e terminação e vou levar para o abate. Daí, o nosso terminador, os manejadores de suínos que vão embarcar esses animais, eles têm que ter muito atenção e saber da importância do trabalho que eles estão fazendo. Os nossos suínos não são atletas, eles têm dificuldade em caminhar. E se eu tenho um caminho longo para tirar ele de dentro da baia e levar ele até o interior do caminhão, ele vai cansar, ele vai ficar ofegante e ele pode morrer. Outra estratégia recomendada tanto para aves quanto para suínos é a diminuição da densidade de alojamento. Principalmente em frango de corte, né? Porque quando você tem uma granja mais adensada, também a competição por espaço, o desconforto vai ser maior. Então, em algumas empresas, a gente vê que o pessoal, na época de verão, principalmente agora nesses picos de calor, né? Essas ondas de calor que está acontecendo, o pessoal também diminui. Então, ao invés de alojar um número, vamos citar um exemplo, né? 14 aves por metro quadrado, o pessoal reduz para 13, 12 aves por metro quadrado. Quando eu transporto os animais no verão, eu tenho que ter uma densidade maior. Eu tenho que, por exemplo, a densidade normal, que a Comunidade Europeia recomenda, é 0,44 metros por suíno de 100 quilos. Quando é no verão, eu tenho que aumentar mais. Eu tenho que botar não os 0,44 centímetros por suíno de 100 quilos ou 230 quilos de suínos por metro quadrado, eu tenho que botar uma quantidade de animais menores. Porque quando eu adenso a quantidade de animais, tem a possibilidade muito grande de ocorrer mortalidade por estresses térmicos. Fim de semana chegando com previsão de chuva para a metade norte do Brasil. Tem potencial de precipitações também no sudeste. A previsão completa você vê agora com Amanda Souza, que traz ainda a tendência do tempo para a semana que vem. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A semana chega ao fim com o avanço da frente fria do sul para o sudeste. A expectativa ainda é de chuva em boa parte do país, não só em áreas do centro-sul, inclusive com chuvas irregulares, mas também tem previsão de chuva neste sábado em áreas da metade norte do país. Isso por conta de outras instabilidades, as tropicais, que podem provocar inclusive muita chuva neste sábado em áreas de Rondônia, também Acre e Amazonas. Volumes que podem variar entre 40 até 110 milímetros. Não se descarta o risco para algum transtorno. No entanto, falando do centro-sul do Brasil por conta da frente fria, o destaque vai para a região sudeste. Tem potencial de muita chuva, especialmente em áreas aqui do sul do Espírito Santo, zona da Mata Mineira, uma chuva que pode avançar um pouquinho mais também por Minas Gerais.
não se descartando o risco para transtornos e até prejuízos. O acumulado de chuva previsto nessas áreas em amarelo e em laranja do mapa é de 80 até 120 milímetros. E mesmo que isso aconteça de forma pontual, todo cuidado é pouco. Por conta dessa frente fria, também tem risco de temporais com ventos, raios e até queda de granizo, que é sempre a grande preocupação dos produtores rurais. Com relação à temperatura, máxima de 27 graus em Passo Fundo, 27 também em Poços de Caldas. Em Confresa pode fazer 37 graus à tarde. Em Altos, 38 graus. Em Biriti também calor, tempo abafado mesmo com a chuva, máxima de até 33 graus. No decorrer desses próximos dias, tem mais água para cair no Brasil. A expectativa é de chuva concentrada desde o Rio Grande do Sul até a região norte. E nessas áreas mais escuras, principalmente em verde do mapa, são esperados volumes ainda na casa de 50 até de 60 milímetros. E para finalizar, a gente já acompanha uma tendência aqui no segundo período, de 14 a 18 de dezembro, chamando atenção para chuvas mais intensas de novo na região sul. Tem potencial para acumulados expressivos, principalmente no Rio Grande do Sul. A fronteira oeste pode ser atingida por volumes acima dos 90 milímetros. O greening, que é uma das principais pragas que afetam a citricultura no mundo, está avançando no Paraná. Especialistas dizem que, se não houver enfrentamento a partir da prevenção, o problema pode inviabilizar a cadeia produtiva no estado. A citricultura tem forte impacto na economia das regiões produtoras do estado. Dados do DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, apontam que a área destinada à cultura ocupa 20.778 hectares, com volume de produção de 673 mil toneladas em 2022. O valor bruto da produção acumulou 619 milhões de reais para o estado no ano passado. Este citricultor produz laranja há 67 anos e também atua na indústria, com a produção de sucos na cidade de Paranavaí, no noroeste do estado. O produtor observa que a doença avançou muito nos últimos 12 meses e que a erradicação das plantas sintomáticas, que antes eram executadas em um raio de 2 quilômetros nas fazendas da família, agora foram expandidas para 5 quilômetros. As aplicações já não funcionam mais como funcionava 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, né? Então, por isso que a população está crescendo dentro dos pomares comerciais também, o psilídeo. Então, por isso que nós temos que erradicar com força as plantas doentes para diminuir o inóculo da doença dentro dos pomares, se possível, a zero. Nós temos uma quebra nos últimos 5 anos aí, né, de 30% na redução de fruta aqui na região, né? Paraná colhia em torno de 22 milhões de caixas de laranja, hoje está colhendo em torno de 14, 15 milhões de caixa ano. Então, nós tivemos uma redução de 6 a 7 milhões de caixa ano, né? Então, quer dizer, é um volume de laranja bem expressivo para o Paraná. Com o avanço da doença no estado, a ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, está realizando operações de conscientização em diversas regiões produtoras, especialmente no noroeste. A ideia é alertar para que a legislação fitossanitária seja cumprida e lembrar sobre a adoção de medidas técnicas para o enfrentamento da doença. A campanha é baseada em uma portaria federal do Ministério da Agricultura que determina a erradicação de plantas sintomáticas até 8 anos de idade. De um ano para cá, aparentemente ela explodiu. Tá? Existem várias hipóteses para isso estar acontecendo nesse momento. Tá? Um dos fatores seriam o descaso de alguns produtores que acabaram abandonando áreas. Tá? Por exemplo, né, as áreas com mais de 8 anos de idade. O produtor não é obrigado a cortar uma planta sintomática, mas ele tem que estar manejando o psilídeo. Tá? Então são 2 fatores. Se eu chegar lá, o pomar dele já tem 10 anos, está cheio de planta sintomática, ele vai ter que apresentar para o Estado um manejo eficiente do psilídeo. Se ele não apresentar um manejo eficiente do psilídeo, ele vai ser uma mina de disseminação da doença, certo? Ele vai ter uma população alta de psilídeo dentro daquela área, muitas plantas sintomáticas, então aquilo vai se espalhar ao redor daquela propriedade. Então esse produtor ele vai ser autuado se ele não fizer esse manejo adequado do inseto vetor. O greening é a doença mais destrutiva dos citros no mundo, provocando, entre outras coisas, a queda prematura dos frutos. Ainda não há cura conhecida para a doença. Rural Notícias termina aqui. Mais informações você encontra lá no nosso site, canalrural.com.br. Aproveite o final de semana. Uma boa noite. Tchau.